Como eu falei para você na aula anterior, agora eu vou te apresentar quem são os profissionais, quem são esses caras maravilhosos que fazem o seu livro virar um livro de verdade. Você tem um monte de gente fantástica, caras bons demais a conta, caras que estudaram, que vêm se dedicando a isso há muito tempo. Então eu vou falar de cada um deles, basicamente os principais. Veja, tem muito mais gente do que eu vou dizer agora. Porque algumas funções, por exemplo, nas gráficas, cada gráfica tem dezenas de profissionais que, enfim, eu não vou falar disso, mas vamos falar só dos profissionais realmente do livro, aquele cara que vai pegar o seu texto e vai transformar aquele seu texto em alguma coisa com cara de livro, ok? Primeiro deles é quem? O editor, evidentemente, aquele sujeito que vai, principalmente se for uma editora do processo convencional de publicação, ele vai pegar seu texto, ele vai olhar, vai falar, poxa, esse texto aqui é bacana, eu quero publicar isso aqui. Eu vou convencer a editora onde eu trabalho a investir dinheiro para a gente fazer o livro desse cara, dessa mulher, vamos lá, oba, pronto, vamos fazer isso. Esse cara, ele é que vai arregimentar os profissionais, ele vai mover montanhas e vai fazer o seu livro começar a ser produzido. Uma espécie de mestre de obra, sabe, numa construção. Esse cara é o editor, tá? Ele vai pilotar o processo todo. Depois, aqui, deixa eu ver aqui na minha colinha, assim, ele vai pegar isso aqui e vai mandar para uma série de outros profissionais que vão começar a trabalhar no seu livro. O primeiro deles é o revisor, o que vai fazer a primeiríssima revisão ortográfico-gramatical. Esse revisor não vai discutir a qualidade do seu texto, se o seu texto é bonito, se é feio, se é... Não. Ele vai apenas descobrir lá que você escreveu casa com Z. Ele vai falar, não, casa é com S, não é com Z. Ele vai fazer a revisão ortográfico-gramatical do seu livro, onde tiver alguma frase mal construída, onde tiver pleonasmos, onde tiver aquelas redundâncias, onde tiver impropriedades da língua, esse revisor vai fazer a primeira revisão. Há casos em que são feitas 3 revisões, inclusive, tá? Mas esse cara vai fazer a primeira revisão. Depois vem os revisores chamados técnicos científicos. Algumas editoras, nem todas, mas algumas têm o seguinte, olha, é uma editora especializada, por exemplo, em livros jurídicos. Vai pegar o seu livro, você é da área do direito, você é operador do direito, ele vai pegar seu livro e vai passar para alguém da área jurídica, que é, sei lá, da área penal, da área civil, área que, enfim, e que vai fazer uma revisão técnica ou científica, caso o seu livro seja científico, sei lá, um livro de engenharia, um livro, não sei. Enfim, algumas editoras têm isso, outras não têm. Desde já, eu sugiro a você que está escrevendo um livro que a gente chama de CTP, que são científicos, técnicos e profissionais, que hoje, pelos últimos dados, está em torno de 75% das publicações no Brasil hoje são livros CTP. Eu sugiro que você, se você está escrevendo um livro técnico, procure um parceiro seu, um colega de profissão, peça para ele ler. Ou 2, para ler o seu texto, de repente você esqueceu de dizer alguma coisa, ou você exagerou em algum ponto, e o teu colega de profissão, ele vai te ajudar a equilibrar as coisas, tá? É a revisão técnica científica e tal. Depois você vai ter o preparador de texto ou a preparadora de texto. Quem é esse profissional? É quem vai pegar o seu texto e já vai começar a dar uma olhada na coerência do seu texto. Vou dar um exemplo que eu gosto de dar, quando me perguntam o que é, eu falo, o que é o preparador de textos? Vamos supor que você escreveu um livro de contos infantis. Tá bom. O preparador de texto vai dizer para você que lá na página 30, segundo parágrafo, aquele parágrafo segundo, ele está um pouco adulto demais para aquele público a que o livro se destina. Ele vai fazer uma nota, fala, olha, mexe um pouco nesse parágrafo, mexe um pouco naquele outro. Esse é o preparador de texto, ele é uma leitura um pouco mais crítica, tá? Depois nós vamos para os projetistas gráficos. O que faz o projetista gráfico? Ele não quer saber do que você está falando. Quer dizer, não é que não quer saber, ele quer saber, mas assim, ele vai tentar fazer um projeto gráfico de acordo com a natureza do seu texto. Ele não vai corrigir você, ele não vai fazer nada disso. Mas, por exemplo, esse livro aqui, ó.
que por acaso é meu. Esse aqui é um livro de redação publicitária que eu escrevi, tá? O que é que o projetista gráfico fez aqui? Olha só, ele foi procurando fazer, olha só, ele deixou uma área clara aqui, ele fez o capítulo desse jeito, enfim, foi projetando, deixou área para ilustração, um rodapé diferente, ele fez todo um projeto gráfico para que o livro ficasse, sei lá, com uma cara adequada a um livro de publicidade, que é o caso desse meu aqui. Pode ser um romance, pode ser um livro de, sei lá, de medicina, enfim. Então o projetista gráfico ele vai dar uma cara para o seu livro. Depois vem o diagramador. O que o diagramador vai fazer? Às vezes é o mesmo profissional, o projetista gráfico e diagramador normalmente são até o mesmo profissional. Ele vai pegar aquele seu texto e vai aplicar dentro do projeto gráfico. O projetista gráfico é uma espécie de arquiteto. Ele desenha a casa e o diagramador é uma espécie de mestre de obra. Ele constrói de acordo com o desenho do arquiteto, ok? Comparando assim. Depois a gente vem para o capista. O capista é o cara que faz a capa, evidentemente. E eu quero lembrar uma coisa para você. Nos meus 40 anos, mais de 40 anos de publicidade, eu aprendi que a embalagem é pelo menos 50% da venda de um produto. E a capa é a embalagem do livro. Você pode discordar de mim, mas a capa é a primeira embalagem do livro. Ah, mas o livro não vende pela capa. Desculpe, vende sim. Você entra numa livraria, faça um teste, vai em qualquer livraria aí perto da sua casa e dá uma olhada assim em geral nas prateleiras lá e você vai ver nas bancadas quais são os livros que você vai ter vontade de folhear. São aqueles que têm as melhores capas. Então aí entra o capista e são caras que são especializados em fazer capas. Eles têm uma série de técnicas para isso que eu não vou falar agora, porque esse não é um curso sobre como fazer capas. Mas confie em mim. Depois nós temos, sim, os biblioteconomistas. Olha só, biblioteconomista, quem é esse cara? Quem é esse profissional, essa mulher, esse homem, enfim? São os caras que especializados em bibliotecas. Porque a biblioteca é a casa do livro, é o templo do livro. Não existe lugar mais sagrado para um livro do que a biblioteca, nem que seja a sua bibliotecazinha pessoal aí na sua casa. O biblioteconomista, na hora da produção de um livro, ele vai fazer uma coisa chamada ficha catalográfica ou catalogação na fonte, que é um critério técnico para que o seu livro possa ser devidamente armazenado quando for para uma biblioteca, devidamente encontrado quando estiver numa biblioteca. Isso, inclusive, é feito por força de lei. Você vai precisar do biblioteconomista. Depois, existe um cara chamado parecerista, isso é muito mais para a área da literatura. O parecerista é o cara que vai te fazer um parecer literário. Ele vai ler seu livro com critérios técnicos, mas principalmente literatura, romances, coisas assim. Tá? Então, se um dia vai aparecer na sua frente um parecerista, não estranhe, ele é um profissional que faz isso também. Aí você tem tradutores, ilustradores, fotógrafos, etc. Produtores editoriais, que é o meu caso, eu sou um produtor editorial. Eu não sou editor, eu sou um produtor editorial. Às vezes eu faço trabalho do editor, mas o que é o produtor editorial? É aquele cara que pega o seu livro, pega tudo aquilo que você fez e te ajuda a viabilizar, como se fosse uma espécie de parteiro lá na maternidade, né? O parteiro que ajuda a trazer seu filho para o mundo. Claro que quem vai criar seu filho depois é você, não sou eu, mas esse é o parteiro, que ele reúne todas as condições para que você tenha o seu livro devidamente publicado em condições bem bacanas, que seu livro fique bem bonito. Nas próximas aulas, como eu falei, aqui embaixo tem no link, aí tem a descrição, nós vamos ver os próximos passos. Daqui a pouco, a próxima aula, eu vou falar como preparar e enviar os seus originais. É importante. Vamos lá, próxima aula, já nos vemos.